Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é o professor Luciano com a disciplina de Cálculo Numérico. Então, hoje nós vamos falar sobre solução de equações diferenciais utilizando o método de Runge-Kutta de quarta ordem. Existem outros métodos, né? Só que o de Runge-Kutta, ele é um método muito importante porque ele é muito utilizado e também é um método que nos fornece resultados com erro é, bem significante, por assim dizer. Você consegue obter soluções bem próximas dos valores exatos, né? Então, para começar, vamos entender o seguinte. Suponhamos que eu tenho uma função qualquer f de x igual a 2x. Se eu quiser representar essa função graficamente, né, nós temos aqui o eixo x e aqui o f de x. O que a gente faz? O que a gente aprendeu? A gente atribui alguns valores para x e calcula os valores em y. Por exemplo, vamos calcular para x igual a 0, x igual a 1 e x igual a 2. Então, quando x for igual a 0, substituindo 0 aqui, eu vou ter 2 vezes 0, que vai ser igual a 0. Então, eu tenho o primeiro ponto aqui. Quando x for igual a 1, eu vou ter 2 vezes 1, que eu vou ter o valor aqui de 2, certo? Isso vai me conduzir a um próximo ponto. Então, eu vou fazendo isso e atribuindo vários valores aí para x e y e calculando os valores para y. Por exemplo, aqui para x igual a 2, 2 vezes 2, 4. E através disso, né, eu consigo determinar graficamente a minha função. Ou fazer um esboço da mesma, certo? Então, que ficaria mais ou menos isso aqui. É uma reta que passa por esses pontos. Porém, quando nós temos uma equação diferencial, a gente não consegue fazer isso dessa forma. Nós precisamos obter uma solução dessa equação diferencial. Porém, na grande maioria dos casos, a gente não consegue, não é viável você ficar resolvendo equações diferenciais. É trabalhoso, às vezes você também não lembra do método, aquela coisa, né, que te impede ali de obter um resultado com maior facilidade. E outra coisa, é o tempo que a gente vai demorar para fazer isso. Com o método de Runge-Kutta, a gente elabora um algoritmo, né, e esse algoritmo vai determinar esse gráfico dos valores de x e y, né? Então, uma vez que você já tem esse algoritmo, é fácil você representar esse gráfico para qualquer função. Então, nós vamos falar aqui do método para que você possa futuramente aí fazer uma implementação em alguma linguagem de programação, certo? Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou representar aqui as fórmulas que nós iremos utilizar no método de Runge-Kutta. Então, nós iremos utilizar a fórmula que é igual a y de n mais 1, certo? Que vai ser igual ao valor de yn mais h dividido por 6, h sobre 6 que multiplica k1 mais 2k2 mais 2k3 mais k4. Esse y de n mais 1 é exatamente o que a gente vai querer determinar em toda iteração, certo? Essa aqui é uma equação muito importante, né, para o método de Runge-Kutta. Só como vocês podem perceber na equação, ela está expressa em função de yn, esse yn eu sempre vou ter, né? H, esse h é o intervalo no eixo x para os quais eu quero plotar os meus valores em y.
Quando eu dei o exemplo da função ali, eu escolhi valores para x de 0, 1 e 2. Então, o meu h aqui é justamente essa diferença. Eu vario x de 1 em 1. Então, o h eu sempre vou ter. Agora, K1, K2, K3 e K4 eu não tenho. Eu terei que determiná-los. Então, é aí que eu vou gastar a grande parte dos meus cálculos para a determinação desses valores. Então, começando aqui com o K1, o K1 é igual ao f de x de n, né? X de n, y de n. Pronto. Assim que eu calculo o meu K1. O meu K2 é igual ao f de x de n mais h dividido por 2, né? E aqui eu vou ter y de n mais h sobre 2 vezes o K1. Certo? Isso aqui é o meu y, o meu K2. O meu K3 vai ser parecido com o valor de K2. O K3 será igual eu copiei o valor aqui de K2, que como é parecido não precisa escrever de novo. Aí esse valor aqui, né? Só que ao invés de multiplicar por K1 aqui, eu vou multiplicar pelo K2. E por último, o meu K4, que será igual ao f de x de n mais h. Agora o h não é multiplicado por 2. E y de n mais h vezes, adivinha quem? Vezes o K3. Certo? Então, essas aqui são as fórmulas para o cálculo de K1, K2, K3 e K4. Que também a gente vai utilizar muito, com frequência, isso aí. Então, vou marcar aqui como sendo uma equação de grande importância para a gente. Pronto. O nosso x, para cada iteração, a gente vai calcular x de n mais 1. Esse n mais 1 é o índice, tá? Não é x de n e o resultado a gente soma com 1. É x de n mais 1. Esse n mais 1 está no pé do x ali. É igual ao valor de x de n mais h. Perfeito. Então, nós temos aí as equações que nós iremos utilizar no método de Runge-Kutta. Certo? Então, eu vou pegar isso aqui, né? E vou deixar aqui numa parte para a gente poder sempre recorrer a essas fórmulas. Só uma coisa. Eu vou chamar isso aqui de equação 1, essa aqui de equação 2 e essa aqui de equação 3. Então, eu vou deixá-la aqui no canto. Deixa eu aumentar um pouco. Certo? Então, pronto. Então, vamos primeiramente identificar tudo o que nós iremos precisar aqui no nosso exemplo, né? Então, vamos começar aqui com o que a gente vai precisar. Primeiramente, a nossa equação, que envolve a derivada, que é exatamente essa equação. Y' é igual a menos x mais y mais 2. O y' eu posso expressá-lo como f de xy, ou seja, eu posso escrever aquela equação como sendo o f de xy igual a
menos x mais y mais 2. Eu vou precisar disso. Outra coisa importante é a nossa condição inicial, que é representada aqui. Esse valor de 0 aqui, ó, é o meu x0 e esse 2 é o meu y0, certo? Então, vou colocá-los aqui. x0 igual a 0 e y0 igual a 2. O valor de h, como é fornecido em todo exercício, é igual a 0,1. H é igual a 0,1. Então, pronto. Agora, como eu já tenho essas informações, eu posso começar o meu cálculo de y de n mais 1. Mas como nós vimos, ele depende do cálculo de todos esses k's aqui, que é o que eu vou começar a determinar. Então, vamos iniciar aí com o cálculo de K1. Então, nosso K1 vai ser igual ao F. Tá, só uma coisa. Para a primeira iteração, eu vou começar... tá. Vamos, para facilitar os cálculos, o nosso entendimento, vamos sempre criar uma tabela também, né? Isso não é obrigatório, mas facilita bastante a gente organizar os nossos cálculos. Vou criar uma tabela com os valores de x de n, com os valores de y de n e os valores de y de n mais 1. O n sempre começa de 0 e vai aumentando, tá? De 1 em 1. O nosso, para n igual a 0, tá vendo? Que é exatamente aqui, eu vou ter xn, então vai ser x0. Então, como foi dado no exercício, nosso x0 é igual a 0. O yn é o y0, que também foi dado no exercício, que vai ser igual a 2. Então, nós queremos calcular o y de n mais 1. Então, na primeira iteração, a gente coloca aqui, olha, n igual a 0, né? O nosso xn é igual a 0 e o yn é igual a 0. Então, por essa fórmula de K1, eu vou ter K1 é igual f de xn yn. O nosso xn é igual a 0 e yn é igual a 0. Então, substituindo, eu vou ter o f de 0, né, xn, e yn é igual a 2. Pronto. O f de xn e yn é exatamente quando eu substituo esse valor de x aqui e este valor de y na minha equação, certo? Na equação que foi dada. Então, eu vou ter menos 0 mais 2 mais 2, que vai ser igual a 4. Esse é o valor de K1. Perfeito? É o valor de K1. Agora, vamos para o cálculo de K2. Muito cuidado com isso aqui. Muito cuidado, não, muita atenção, né? O nosso K2, de acordo com essa fórmula aqui, olha, vai ser, primeiramente, os valores de x aqui vai ficar xn mais h sobre 2. O valor de xn é igual a 0, né?
E o valor de h sobre 2 é 0,1 dividido por 2, que é igual a 0,05. Então, 0,05 mais 0, eu vou ter 0,05. Agora, o valor de yn mais h sobre 2 vezes k1. O yn é igual a 2. Primeiro, a gente sempre resolve essa multiplicação. Eu vejo muita gente errando porque resolve essa soma e o resultado multiplica por k1. Está errado. Primeiro, a gente faz essa multiplicação. Então, h dividido por 2, 0,05. 0,5 vezes k1 mais yn, nós vamos encontrar aí que y vai ser igual a 2,2. Então, substituindo estes valores de x e y na nossa equação, nós iremos encontrar que o K2 é igual a 4,15. Agora, para K3, o K3 vai ser igual ao F de xn mais h sobre 2, que é exatamente o mesmo valor que a gente calculou para K2, que vai dar 0,05. E o y vai ser 0,05, né, que é o nosso h sobre 2, vezes K2 mais yn. A gente vai achar 2,2075. Substituindo esses valores de x e y na equação, você vai encontrar um valor de 4,1575. Agora, para K4, nós teremos o F, né? X de n mais h, ou seja, 0 mais 0,1. Agora o h não é dividido por 2. 0 mais 0,1 é 0,1. E o y vai ser 0,1 vezes K3, vai dar 0,4157 mais 2. 2,4157. Substituindo esses valores na equação, eu vou encontrar um valor aqui de K4 igual a 4,3157. Pronto. Então, com todos estes valores calculados de K1, K2, K3 e K4, eu posso, né, substituí-los na minha equação de y de n mais 1 para determinar este valor aqui, certo? Então, substituindo na equação 1, eu vou ter que o meu y de n mais 1 vai ser igual yn, que é o valor de y dessa iteração, que é igual a esse valor aqui eu usei em todas as iterações igual a 2, mas eu escrevi ele aqui igual a 0, né? Façam essa correção, por gentileza. Daqui de cima, olha, a nossa condição inicial de x0 é y igual a 2. Então, vai ser o y da iteração, que é igual a 2, mais h sobre 6. O h é 0,1, né, dividido por 6. Isso tudo que multiplica K1, que é 4, mais 2 que multiplica K2, que é 4,15, mais 2 que multiplica
K3, que é 4,1575, mais K4, que é igual a 4,3157. Então, resolvendo tudo isso, vocês vão encontrar que o y de n mais 1 vai ser igual a 2,4155, certo? Que é exatamente o valor que a gente vai colocar aqui, 2,4155. Então pronto, essa é a primeira iteração, infelizmente, né? Mas como a gente vai fazer isso, vocês podem fazer isso no computador, com algum algoritmo, o computador faz isso num piscar de olhos, né? A gente precisa entender o processo aqui para encontrar esses resultados. Para a próxima iteração, agora, a gente vai preencher essa linha de baixo. O próximo valor de x, de acordo com a equação de número 3, vai ser o x anterior mais h. O nosso x anterior é 0, então 0 mais h, que é 0,1, nosso próximo valor de x é igual a 0,1. O próximo valor de y de n mais 1 é exatamente o valor que a gente encontrou aqui atrás, que é igual a 2,4155. Certo? Então, nós iremos efetuar exatamente os mesmos cálculos para determinar agora o próximo valor de y de n mais 1. Vocês agora, nessa próxima iteração, vocês irão considerar como valor de x 0 e o próximo valor 0,1 e o próximo valor de y 2,4155. Então, para a próxima iteração, n agora é igual a 1, né? Vamos dividir aqui nossa iteração. O x de n agora é igual a 0,1. E o nosso y de n é igual a 2,4155. Eu não vou fazer os cálculos, vou deixar para você praticar. Só que eu já vou te adiantar que o valor de K1 que você deve encontrar aí é de 4,3155. K2, você vai encontrar o valor de 4,4813. K3 igual a 4,4896 e K4 igual a 4,6645. Substituindo na equação de y de n mais 1, né, nós teremos que o y de n mais 1 vai ser igual ao valor de y de n dessa iteração, né, que foi de 2,4155, mais h sobre 6, 0,1 sobre 6, que multiplica K1 mais 2 que multiplica K2
mais 2 que multiplica K3 mais K4. Então, nosso y de n mais 1 vai ser igual a 2,8642. Então, 2,8642. Então, montando aqui a próxima linha, nós teremos x igual a 0,2, né, que é o valor anterior mais h. Próximo valor de y, 2,8642. Certo? Então, você se pergunta, até quando que eu vou fazer isso? Você irá fazer isso até você, né, atender ao pedido que foi feito no exercício. Determine y de 0,2. Isso aqui não é y de x igual a 0 e y igual a 2, não. Você quer determinar o valor, no nosso gráfico, o nosso valor em y para quando x for igual a 0,2. Então, o que acontece? Nós começamos com o valor de x igual a 0,1, igual a 0, né? Depois nós obtivemos o valor, consideramos x igual a 0,1. E agora x igual a 0,2. Que são exatamente os valores aqui de x, né? Nós tivemos 3 pontos. São estes valores de x. Então, para cada valor de x desse, nós temos um valor correspondente em y. Certo? Então, quando nosso x foi igual a 0, nosso y foi igual a 2, aproximadamente. Quando o nosso x foi igual a 0,1, nosso y 2,41. Aproximadamente aqui. E quando foi igual a x igual a 0,2, o nosso y 2,8642 estaria mais aqui acima, né? Então, nós conseguimos aí determinar um gráfico para y. Um gráfico da nossa função, da nossa equação diferencial, certo? Então, é isso. Nós conseguimos determinar até o valor de x igual a y para quando x foi igual a 0,2, que é o que foi pedido no nosso exercício aqui em cima, certo? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula e tenham aproveitado e aprendido, e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos. Um forte abraço e tenham um ótimo dia.